Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Bloco de Esportes aqui do Balanço Geral. Chega mais para a gente falar da Chapecoense. Debaixo de muita chuva, a Chapecoense recebeu o Internacional para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2019, na Arena Condá. O time do Ney Franco levou a melhor, marcou 2-0 contra o Inter, que entrou em campo com um time alternativo. O repórter Felipe Croix acompanhou de perto ele e o colega ninja, o Roberto Bortolanza, e a gente conta essa história para você. A chuva forte de sábado não afastou os torcedores. A arquibancada da Ala Sul estava quase lotada com os colorados. E os torcedores mais fiéis da Chapecoense também compareceram na arena. A minha presença, como de toda essa população que está nesse espaço, que é a Arena Condá, não é a chuva que vai impedir. Palpites não faltaram. Acho que vai dar empate, 1-1. 3-0. Eu acho que é jogo de empate, cara. 1-1. 2-0 para a Chape. 2-1 para a Chapecoense. O primeiro tempo começou movimentado, porém com muitos passes errados dos dois times, isso por conta do campo molhado. Foram 14 faltas no primeiro tempo, 7 de cada time. Mais um lance mudou tudo. No final do primeiro tempo, já aos 45 minutos de jogo, os jogadores informaram o árbitro que houve um toque de mão na bola dentro da área. O juiz pediu auxílio do árbitro de vídeo e foi lá na tela conferir. Depois de 2 minutos de jogo parado, o árbitro marcou o pênalti para a Chapecoense. E Everaldo foi lá e marcou 1-0 para a Chape. Com 4 minutos de acréscimo, o primeiro tempo se encerrou. E na volta para o segundo tempo, mais. Tiepo defendeu muito bem nesse lance e foi aplaudido pela torcida. Os dois times criaram suas chances, mas foi aos 42 minutos que mais uma vez Everaldo ampliou o placar, 2-0 para a Chapecoense. Mais 3 minutos de acréscimo e sem nenhum segundo de trégua da chuva, o jogo se encerrou na Arena Condá e a Chapecoense marcou os 3 pontos. E o tabu continua. O Internacional nunca venceu a Chapecoense no Campeonato Brasileiro aqui na Arena Condá. E após o Verdão ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, a equipe de Ney Franco enfrenta novamente o time em São Paulo na próxima quarta-feira, feriado de 1º de maio, pela segunda rodada do Brasileirão. Na realidade, a palavra para o próximo jogo, quarta-feira, é essa. A gente quer surpreender o Corinthians lá dentro, a gente sabe que é mais um jogo difícil e a gente vai preparar para isso. O técnico também avaliou o jogo e elogiou o Internacional, que jogou com um time alternativo para a estreia no Brasileirão. Internacional com um elenco muito qualificado, em condições aí de lutar por títulos de Libertadores e brasileiro também. Mas hoje a gente viu uma Chape dentro de casa, muito bem posicionada dentro de campo. O Everaldo da Massa, camisa 77, que fez a alegria do torcedor, dedicou os gols à sua família e ao filhinho, que acompanhou o jogo e tirou onda, mostrando nos dedinhos quantos gols fez o papai. Dedico para minha família que está aí, meu filho, que está toda hora perto de mim, gosta muito de futebol, então que eu sirva de inspiração para ele. E aí, Badar, tudo bem? Como é que tá, amigo? Tranquilo? Tudo bem, tudo certo. 100% contra o Inter na Arena, no Brasileiro? 100%, 5 jogos, 5 vitórias e uma bela vitória, uma vitória importante no sábado, 2-0, mesmo que o Inter estivesse com o time de reservas, com exceção do Marcelo Lomba, mas a Chapecoense foi muito efetiva, foi muito eficiente, foi muito competente, as opções do técnico Ney Franco deram muito certo. Ficamos surpresos quando vimos na escalação o Alan Ruschel e o Diego Torres, até causou certa preocupação a presença desses dois jogadores no time, mas deram uma resposta altamente positiva, assim como demais jogadores também. O Tiepo teve uma grande atuação segura, consistente, tranquila, baita atuação do Tiepo. Os dois laterais melhoraram muito, o Eduardo e o Bruno Pacheco, mesma coisa, dupla de zaga com bastante intensidade, o Douglas e o Gum. O Márcio Araújo gastou a bola, impressionante, foi um leão em campo. O Márcio Araújo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, jogando muito futebol, achando a sua função no time, que é jogar como primeiro volante, de frente para o campo, saindo com bola dominada, dando cobertura dos dois lados aos laterais. Olha que atuação do Márcio Araújo, também o Campanharo, junto com o Alan, junto com o Diego Torres, o Regis muito esforçado na frente, tem futuro esse menino, e o Matador, o cara que caiu nas graças da torcida da Chapecoense, que foi o Everaldo. Aí, pênalti corretamente assinalado, no primeiro momento o árbitro não viu, mas é para isso que serve o árbitro de vídeo. Para isso aí, ó. Tá na dúvida, vai lá e tira a dúvida. E a regra mudou a partir desta primeira rodada aí,
Toda bola que pegar no braço, que o jogador estiver com o braço erguido acima do nível dos ombros, é pênalti. Outros jogos também teve pênaltis parecidos com esse. E o Everaldo bateu com extrema categoria. Agora, que show da equipe de arbitragem nesse lance. Parou o jogo, analisaram, viram direitinho, entenderam que foi um pênalti, marcou o pênalti, e aí a Chapecoense fez 1-0. No segundo tempo, o Internacional, não poderia ser diferente, foi para cima. Tentou atacar e aí entrou a competência defensiva da Chapecoense, que se defendeu muito bem para depois ir buscar o segundo gol. Já poderia ter feito o segundo gol naquele lance do Renato, um contra-ataque cara a cara com o Marcelo Lomba, tipo de lance que não se pode perder. Foi meio displicente o Renato ali, e a Chapecoense ali poderia ter feito o segundo gol. Mas depois, uma jogada muito bonita, bem trabalhada do Bruno Pacheco pela esquerda, o toque para o Everaldo, que teve calma, tranquilidade para driblar o Moledo e fazer 2-0, consolidar a vitória importantíssima, grande atuação e 3 pontos importantes na estreia do Campeonato Brasileiro contra um gigante. Mesmo que estivesse com um time de reservas, era o Inter. E mantendo aquela sina, aqui o Inter não se dá bem. 5 jogos, 5 vitórias da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Vamos em frente. Sem muito tempo para comemorar, que não tenha sido uma atuação de exceção, que seja a primeira de muitas boas atuações. E quarta-feira já tem o Corinthians lá em São Paulo e de novo vai ter que jogar muito bem agora. A impressão da estreia foi excelente. Tomara que não fique por aí, que continue assim. Chapecoense se apresentou hoje pela manhã, treinou lá no CT da Água Amarela. Quem falou com a imprensa hoje foi o lateral esquerdo, Bruno Pacheco, que inclusive citou esse próximo jogo contra o Corinthians. Vamos acompanhar. A gente sabia que era uma estreia importante, né? A gente vinha de 2 resultados que, querendo ou não era o que a gente esperava, né? Então a gente sabia da importância de começar com o pé direito na competição. Que os 3 pontos diante de em casa, a gente sabe que é muito importante pontuar em casa. E eu acho que esse é o caminho, né? O grupo todo está de parabéns e a gente fazer uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Tá aí o lateral esquerdo Bruno Pacheco, que deu assistência para o segundo gol da Chapecoense. O Verdão que viaja hoje às 6h30 da tarde, chegará prevista por volta das 8 horas da noite em São Paulo. Treina amanhã de manhã no CT do Palmeiras. Bom, falando de brasileiro ainda, o Grêmio estreou com derrota no Brasileirão. A equipe recebeu o Santos na Arena Grêmio ontem e perdeu por 2-1. Em uma manhã nublada de domingo, mais de 34 mil gremistas foram até a Arena para a primeira partida do tricolor no Campeonato Brasileiro. Antes de iniciar o jogo, 1 minuto de silêncio em homenagem ao seu Verardi. O tricolor começou apertando. Mesmo assim, aos 5 minutos, na maior tranquilidade, por cobertura, no ângulo esquerdo, Eduardo Sacha marcou 1-0 para o Santos. O time de Renato Portaluppi perdeu várias oportunidades de balançar a rede. E no vacilo da defesa tricolor, o Santos não desperdiçou e balançou mais uma vez. Felipe Jonathan veio de trás completamente livre, abriu a defesa gremista e sem ninguém na marcação. Aos 35 minutos, 2-0 na Arena. O tricolor ainda teve um gol de André anulado bem no finalzinho da primeira etapa. Os santistas seguiram trocando passes e atacando, mas no contra-ataque o tricolor foi melhor e avançou. Foram 24 finalizações. E depois de pressionar muito o adversário, aos 48 do segundo tempo, o tricolor descontou com Everton. Digamos que eu costumo falar que foi um acidente de trabalho hoje. Porque eu dei os parabéns, inclusive, para o meu grupo no vestiário. O grupo jogou muito bem, correu, buscou, criou. Infelizmente, a bola não queria entrar. Mas não adianta, a cara de quem perde é sempre diferente da cara de quem ganha, né? Tava com um semblante diferente ali o Renato Gaúcho, mas é um problema que o Grêmio às vezes enfrenta. O time entra desconcentrado em campo, o time não entra focado. Parece que o time do Grêmio às vezes entra achando assim, ó, vamos ganhar ao natural. E aí pegou o Sampaoli, que armou um esquema com 3 zagueiros, 3-5-2, e quando viu estava 2-0 para o Santos, e aí o Grêmio tentou reagir, mas não conseguiu sequer empatar. Então o Grêmio tem que saber que o jogo começa quando o árbitro apita, e não é o natural que o Grêmio vai fazer os gols e ganhar a partida. Tem que entrar com sangue nos olhos em todas as partidas, principalmente Campeonato Brasileiro. Agora acabou a moleza de Campeonato Gaúcho, isso serve para o Grêmio e para o Inter. Agora é Campeonato Brasileiro, ó. O Inter perdeu para a Chapecoense aqui, poupou titulares, quarta-feira quem que tem? Flamengo, lá no Beira-Rio, já tem que buscar recuperação. E o Grêmio pega o Avaí lá em Florianópolis, também precisando da recuperação.
Pois é, Badal, vamos mostrar a classificação aqui, como é que ficou depois dessa primeira rodada, porque não tivemos empate, né? Chamou muita atenção. Coloca na tela pra gente aí, ó, os 10 primeiros colocados, né? Os times que pontuaram. E o restante aqui. Alguma surpresa pra você, Badal, essa primeira rodada? Não, alguns resultados, como a goleada do Ceará, mas assim, né, a vitória do Bahia contra o Corinthians, o Atlético goleou o Vasco, o Goiás, grande surpresa, talvez, a vitória contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. E assim por diante, mas... CSA tomou goleada, né? CSA tomou goleada, Fortaleza também. E poderia terminar assim o campeonato, que para mim não teria problema. Poderia até dar o título pro Ceará, que estava tudo certo. Para você poder terminar assim, colocação, Libertadores da América. Ah, então tá aí, ó. Primeiros colocados, Chapecoense está ali, e o Avaí sofreu lá, né, cara? O Avaí sofreu. Sai na frente, né? O Avaí saiu na frente, aí tomou a virada, teve gol de empate com o VAR, aí o VAR não confirmou o gol do Avaí. Aí o árbitro não foi olhar a televisãozinha lá, a imagem na Casa Mata, e o Geninho ficou indignado. Depois do jogo, o Geninho ficou louco. Mas como? Pra que VAR, então? Por que ele não foi olhar lá as imagens? Então nem adianta ter VAR. Engraçado que semana passada lá em Florianópolis, ele não falou nada a respeito disso, quando o Braulio da Silva Machado também não foi ver o VAR naquele lance do pênalti, que aliás foi assunto no Clube da Bola do último sábado aqui em Chapecó. O que aconteceu, Badal? Conta. O Eduardo vai perguntando aqui. O que deu foi uma pequena discussão entre Sérgio Badabadalotti e seu Oswaldo Meira Júnior, ex-árbitro, que produziu um material para levar lá, para querer colocar na cabeça de todo mundo de que a bola não entrou, segundo a opinião dele. Mas, homem do céu, fizeram matéria num campo, num gramado, circunferência de bola, e régua aqui, e régua dali. Não, por favor, né? Ah, não, que foram medir também? Não, foram medir, mas fizeram coisinha, posicionaram a bola onde que eles queriam, né? Então, daí, pelo menos... E foi uma repercussão sensacional durante o programa, depois do programa, lá na Arena Condá, quando estivemos lá no jogo, todo mundo veio conversar a respeito da discussão. À noite, onde eu estive, ontem, na grande festa do Alto da Serra, todo mundo comentando a respeito disso. Mas o bom de tudo, e não quero cometer nenhuma injustiça, que a RIC, pelo menos, nos deu voz, porque eu não tinha ouvido ainda, toda sinceridade, em nível estadual, ninguém saía em defesa da Chapecoense. Os caras de Florianópolis estavam falando e estava ficando por isso mesmo. Parece que a opinião, e eu falei, parece que para alguns, não todos lá de Florianópolis, tem muita gente boa lá, mas parece que para alguns lá de Florianópolis continua ainda aquele sistema antigo de que a última palavra, a última opinião é deles. E não, mudou, porque a RIC TV Record nos dá esta oportunidade aí para também demonstrarmos a nossa opinião e, como foi o caso, a nossa insatisfação e a nossa indignação.